muitas vezes a gente acha que esse tema é repetido. Tipo, ai, como está repetido isso, não aguento mais ver isso daí. Porque eu já sei que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Eu já sei. Você já sabe por que você não adora em espírito e verdade, né? Você já sabe, então adora em espírito e verdade. Que é isso que o Pai está procurando. Então, o estudo da gente hoje é: somente os filhos podem adorar o Pai verdadeiramente. Somente os filhos podem adorar o Pai verdadeiramente. Quem não é filho não pode adorar o Pai verdadeiramente. João 4,23 diz assim: mas a hora vem, e agora está aqui tá no papel mesmo, se você ver. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então quem que o Pai está procurando? Os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Primeiro eu quero falar que a hora vem. E agora já chegou essa hora. Ai, tá para chegar esse dia. Não, tá agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Se eu adoro o Pai, isso quer dizer que eu sou filho. Adorarão o Pai, os verdadeiros adoradores. Então os verdadeiros adoradores são os filhos. Não dá para escapar desta. Se você ainda é criatura de Deus, se você ainda não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Depois você lê lá João 3, você vai saber o que é nascer de novo. Pede para o Espírito Santo falar com você que ele vai te falar. Mas precisa ser filho. Tem experiência do novo nascimento. Então, o Pai procura filhos para adorá-lo. Certo? Filhos. Os filhos são discípulos do Senhor. Eles recebem e aceitam a disciplina. Isaías 54:13 diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então veja aqui que coisa interessante. Os filhos são discípulos do Senhor, eles recebem e aceitam a disciplina do Pai, né? São discípulos do Senhor. Olha que interessante. Esse capítulo de Isaías, eu estava lendo, ele fala da igreja, a igreja salva de Deus. Vamos lá. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Os filhos que fazem parte da igreja de Deus, a qual Cristo está edificando, são discípulos do Senhor. Eles aceitam a disciplina. E você pode ver aqui, e a paz de teus filhos será abundante. Quer dizer, eles terão paz, esses filhos. Eles têm paz. Na vida deles eles vão ter paz. Se alguém não aceita a disciplina de Deus, não é filho, é bastardo. O que é bastardo? Bastardo é aquele filho que não é reconhecido pelo pai, porque na verdade ele não é filho daquele pai. O pai não sabe nem que ele é filho dele.
é bastardo. O pai não reconhece ele como filho. Esse é o filho bastardo. E aqui diz que se alguém não aceita a disciplina de Deus, não é filho, é bastardo. Vamos ver lá, Hebreus 12:8. Abram lá, Hebreus 12:8. Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Isso é muito sério. Tem muita gente aí que está falando que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, mas não aceitou a disciplina, é bastardo. Não aceita a disciplina de Deus, é bastardo, não é filho. Então, a disciplina básica de um discípulo de Jesus. Lucas 9:23. Esta é a disciplina básica. E é a disciplina básica de um filho de Deus. É o básico. Já acharam? Lucas 9:23. Está escrito assim: em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a basicalidade da disciplina de Deus. A pergunta que eu faço para vocês, não me respondam em voz alta, respondam no seu coração: você aceitou essa disciplina de Deus? Porque se não aceita a disciplina, não é filho, é bastardo. Então diz assim: se alguém quer vir após mim, primeiro que o chamado é se alguém quer. Você quis? Eu quis. Vir após Jesus, você quis mesmo vir após Jesus, ou você quer que Jesus venha atrás de você fazer o que você quer? Não, eu quero vir após Jesus mesmo. Você quer? Eu quero. Eu decidi querer. Eu fui impactado de uma forma que eu vi que eu não tenho condições. Eu preciso dessa disciplina de Jesus. Então ele te ensina, ele fala que a primeira coisa é que você negue-se a si mesmo. Se negue. Negue-se a si mesmo. Tem uma outra tradução que eu coloquei aqui, que fala que eu coloquei aqui para mim no papel para falar para vocês, que eu achei interessante, que fala: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Esqueça os seus próprios interesses. Você quer seguir Jesus? Esqueça os seus próprios interesses. Depois, tome cada dia a sua cruz e siga. Esqueça os seus próprios interesses, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí, meu irmão, você aceitou a disciplina? Aceitei, sou de Jesus, maravilha. Então vamos ver, continuar embaixo. Baseado na palavra do Senhor Jesus, existe discípulo dele que ande em obediência, que não toma diariamente a sua cruz? Existe discípulo de Jesus sem cruz, minha gente? Lucas 14:27. O que está escrito aí? E qualquer é para qualquer. Ninguém escapa dessa. Assim como ele dizia a todos no versículo anterior, ele fala: e qualquer. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Dá para ser discípulo de Jesus sem cruz?
sem tomar a sua cruz diariamente? Não dá. Amado, sinceramente, você tem tomado sua cruz diariamente? Tem tomado? Não tem? Mas o que é a nossa cruz? Porque muita gente não toma porque não sabe, né? Sabe o que é a nossa cruz? Tem gente que já, por não saber a sua cruz, inventa. A cruz é aquele irmãozinho lá, aquele irmão, não suporta aquele irmãozinho. Aquela é a minha cruz. A minha cruz é o meu irmão. Meu irmão é uma benção. A minha cruz eu carrego, todo dia eu tomo minha cruz. Minha professora do colégio, aqui não é uma cruz para carregar. Eu tenho que carregar todo dia aquela mala. Ou muitas vezes a pessoa dentro da igreja pode falar até que a cruz dela é o pastor da igreja. Porque a pessoa tem que inventar uma cruz. Ela não sabe o que é a cruz, então ela inventa uma para carregar. Como ela não sabe o que é, ela inventa a dela. A minha cruz é aquele grupo de louvor lá. Aquilo é a minha cruz, eu tenho que carregar eles. Isso não é a nossa cruz, gente. Nada disso e nem qualquer outra coisa é a nossa cruz, a não ser o que Deus diz na palavra dele o que é a nossa cruz, que nós devemos carregá-la diariamente. Mas a pergunta é, o que é a nossa cruz então? Naquela cruz, Jesus, a natureza humana, vaza o seu sangue sem pecado, para justificar os pecados dos pecadores, pagando a nossa impagável conta. Ele quitou a nossa dívida. Cristo, a natureza divina, assume a iniquidade dos pecadores, a fim de torná-los filhos de Deus, por meio da sua ressurreição. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra, Ele nos atraiu no seu corpo e nos crucificou juntamente com Ele. Sabiam disso? Que quando Jesus foi levantado da terra, você foi atraído no corpo dele, ele atraiu toda a humanidade no corpo dele para morrer ali, juntamente com ele. Não adiantava só ele perdoar os nossos pecados, ele tinha que nos dar uma salvação completa. Ele tinha que nos dar a salvação completa, perfeita. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra, Ele nos atraiu no seu corpo e nos crucificou juntamente com Ele. Você foi crucificado junto com Jesus, se é que você aceita a disciplina de Deus. E quem foi crucificado com Jesus, morreu, acabou. Foi substituído. Não existe mais. A sua vontade ela não vive mais, ela não pode dominar mais você. Embora ela se apresente como algo que ela não pode dominar mais você, porque você assumiu com Cristo a sua morte com Ele. Não é mais a sua vontade, não é mais os seus planos. São os planos de Deus na sua vida, é a vontade de Deus na sua vida. Jesus falou, as coisas que eu faço, não as faço de mim mesmo. Nem Jesus fazia as coisas dele mesmo, gente. Ele precisava da direção do Pai. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra, Ele nos atraiu no seu corpo e nos crucificou juntamente com Ele. João 12, 32. João 12, 32 diz assim. O Senhor Jesus dizendo, né? E eu
quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que isso quer dizer? Que naquela cruz Ele não só crucificou você e eu, Ele crucificou toda a humanidade juntamente com Ele. Toda a humanidade. A salvação se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, diz a palavra de Deus. Todos. Mas qual a diferença? A diferença é que uns aceitam a disciplina e outros não aceitam essa disciplina, não creem nessa disciplina, não creem na palavra de Deus, que foram crucificados com Cristo. Eles querem ser modificados, eles querem ser educados, a velha vida educada para Deus. Não existe. Esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus foi erradicar você, substituir você, substituir a sua vida pela vida dele em você, meu irmão. E não dá para mudar isso. Somos atraídos, meu irmão, atraídos por esse amor eterno de Deus. Fomos atraídos por esse amor eterno de Deus. Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Todos fomos atraídos por Jesus. Para quê? Para morrermos juntamente com Ele. Essa vida velha não adianta para nada mais. Não adianta para mais nada. Precisava, para nós vivermos uma nova vida, precisávamos ser erradicados, precisávamos ser acabados. Não dá para viver a velha vida e a nova vida junto. Não dá. Ou é a sua vida ou é a vida de Cristo. Por isso que Ele nos crucificou juntamente com Ele. Oséias 11:4. Livro de Oséias 11:4. Aleluia, meu Deus. Como isso é importante para nós. Senhor, abre os nossos olhos. Oséias 11:4 diz assim: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Isso foi o que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. Ele nos atraiu com laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Muitas vezes pensamos que a nossa cruz é muito pesada, mas o Senhor Jesus diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, gente. Não é pesado, é leve. Nós precisamos ter consciência de que morremos em Cristo. Sair de cena, sabe o que é sair de cena? É ser sal da terra. É estar misturado com a comida, mas não ser visto. Você está lá no meio, mas ninguém te vê. As pessoas veem Cristo em você. Vamos no estudo. Todos fomos crucificados, mortos, juntamente com o Senhor. Ele morreu a nossa morte. Logo, todos nós morremos com Ele. 2 Coríntios 5,14. Alguém sabe o que está escrito lá? De cor, de coração. Se você abrir, você vai ler, você vai lembrar, lógico, mas isso tem que estar no coração.
Porque a sua cruz tem que ser carregada diariamente. Se você não souber, não tiver conhecimento, não crê nisso, porque às vezes também a pessoa sabe, mas não creu nisso. Ela não abandonou si mesmo dela. Ela não se abandonou na cruz. Ela não assume que ela morre lá naquela cruz. Ela quer ser um morto-vivo. Ela quer, não, Jesus morreu por mim, perdoou meus pecados, tá bom demais. Agora de nova vida em Cristo, eu vou me esforçando aqui, Deus vai me dando. Não, não é assim não, irmão. Você foi substituído. Ou é do jeito de Deus ou não é. 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu não sei se eu morri. Aí, meu irmão, você quer mais o quê? Deus está falando para você, morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? O que você está esperando para morrer? Que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. Todos morreram. Então, meu irmão, não dá para fugir da cruz, não. Já viu aquele termo? Que o diabo, a pessoa foge do outro, mais do que o diabo foge da cruz? Não seja como o diabo. Não fuja da cruz. Porque se você fugir da sua cruz diária, você não é discípulo, você é bastardo, você não é filho de Deus. Porque o Filho de Deus teve cruz. E a cruz dele, quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, viu o dízimo do que o Senhor passou. Aquele é o dízimo. É o dízimo do que o Senhor passou. A semana eu assisti esse filme, tem uma hora que desce a cruz assim, para bate no chão, faz pá! Ele abraça a cruz assim, ele abraça com amor, com uma determinação, gente. E o Senhor falou no meu coração, é isso que eu quero de você. Você tem essa determinação de tomar a sua cruz. Que você faça com prazer isso. Que você deseja essa cruz. Aí tem uma hora que ele cai e ele vai, e a gente vê que tem vários embates ali, mas ele levanta, tem uma hora que ele levanta, ele pega assim a cruz e ele vai, mas ele vai com amor, assim, ele tem um objetivo, meu irmão. O nosso objetivo é caminhar com essa cruz até, perseverar com ela até o dia do Senhor voltar para nós. Nós precisamos desse sentimento de Jesus. Vamos continuar. Na cruz, Deus nos incluiu na morte de Jesus Cristo. Ele, o que é ser incluído? Você estava lá fora, no mundão. Aí um dia algum irmão chegou para você e falou: meu irmão, você não quer vir entrar aqui para você conhecer aqui a igreja? Você foi incluído ali naquele momento na igreja. Você recebeu o convite e você foi incluído. Você aceitou o convite, foi incluído. No caso aqui, nós fomos atraídos pelo amor de Deus e fomos incluídos no corpo de Cristo e somos feitos participantes dessa obra de Deus pela vida e morte de Cristo. Então, na cruz, Deus nos incluiu na morte de Jesus Cristo. A morte dele foi a nossa morte. Primeiro tópico aí diz assim: crucificou o nosso velho homem, natureza serva do pecado, e nos fez livres do poder do pecado. Romanos 6,6. Enquanto você está abrindo aí, eu quero aproveitar a oportunidade e já dizer para você o seguinte: o pecado está no mundo e ele habita em você. Nunca ouvi isso, meu irmão. Vai ler, você não lê Bíblia, você não lê, você não fala com Deus. Vai ler Bíblia que você vai ver lá o Paulo falando que eu vejo a lei, eu vejo que a lei é boa. Romanos 7, depois você vê. Eu consinto que a lei é boa. E eu não consigo fazer aquilo que eu quero. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Se eu faço
aquilo que eu não quero fazer, eu considero que ela é boa. Mas se eu faço aquilo que eu não consigo fazer, já não faço eu que quero fazer então. Mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, depois vocês dão uma olhada lá. O pecado habita em você. O pecado não acabou em você. Por isso que você às vezes é tentado de dentro para fora e você acha que o pecado está fora, o pecado está em você. Fora está o mundo para te tentar. Para a sua concupiscência que vem de dentro sair. E olhar e ficar, mas está dentro. Esse é o problema. Aí você fala, e agora? O que eu faço? Não, já foi feito. Na morte de Cristo nós vamos ver que o Senhor Deus crucificou o nosso velho homem, que é essa natureza que é serva do pecado, para que nós não mais fôssemos escravos do pecado. Não que ele acabou com o pecado, porque tem igreja que prega que Jesus acabou com o pecado e que agora você pode adulterar, pode se separar, pode fazer o que você quiser. Agora, por que o pecado acabou mesmo? Isso é heresia. O pecado habita em você. O que acontece é que Deus substituiu a sua vida pela vida de Cristo. Ele crucificou o seu velho homem, aquele que veio com essa natureza de pecar. Ele matou esse velho homem. É como se tivessem três coisas. O pecado é o Senhor, o velho homem e o corpo do pecado. Entenderam? Tudo isso somos nós. Nós temos um corpo? Temos o nosso corpo. Quem que comanda o nosso corpo? Não é o nosso eu, basicamente, como seres humanos. É o nosso eu que comanda o nosso corpo. A gente pensa, a gente age e ele faz o que a gente manda. Ele é um fantoche do eu. O eu foi crucificado com Cristo? Foi. Mas antes de falar isso, quer dizer, fantoche, o corpo é o que é dominado pelo eu, certo? Tudo bem até aí? O pecado está dentro de você. O pecado não tem poder sobre o seu corpo. Ele tem poder sobre o seu eu. Então ele no seu eu. E o seu eu, corpo, vai lá e faz a coisa errada. Porém, se você recebe essa palavra e crê nessa palavra pela fé, porque ele não vai deixar de te tentar, ele não vai deixar de demonstrar para você que seu velho homem está vivo. Ele quer demonstrar para você que seu velho homem está vivo, mas a palavra de Deus, que é infalível, diz que nós devemos saber que o nosso velho homem foi com Jesus crucificado. Isso quer dizer que o velho homem morreu. Ele foi atraído para morrer. Então, o pecado não tem poder sobre o corpo. Ficou um buraco aqui no meio, concordam comigo? Era o pecado que mandava no velho homem. O velho homem fazia o corpo pecar, certo? Aí Deus crucificou o velho homem. O pecado tinha poder sobre o corpo? Não tem. E sobre Cristo, o pecado tem poder? Sobre Cristo? Não tem poder. O que Deus fez? Crucificou o seu eu, seu velho homem, e colocou quem no lugar do velho homem? Cristo. Por isso que a palavra diz que os filhos de Deus não pecam. E aí a gente fica doido quando lê isso. Deus crucificou o nosso velho homem, gente. O pecado continua em você. Está escrito que ele continua em você. A natureza do pecado. Só que ela não tem mais domínio sobre você, porque ela perdeu o domínio pela vida de Cristo que está em você. Primeiro, pela sua morte com Cristo. Quem está morto está justificado do pecado. Acabou. O pecado não pode agir. Ele vai te tentar. Fala, não, que não morreu nada. Aí ó, você fala, não, a palavra de Deus diz que foi assim. Então eu creio que é assim. E assim é na minha vida, porque eu não faço mais nada. Morto faz alguma coisa. Quem faz agora é a vida de Cristo em você.
Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então vamos estudar. O nosso velho homem morreu. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito. Essa palavra desfeito pode ser, a original pode ser traduzido por desempregado. Ficou sem função. Para que o corpo do pecado fique sem função. Porque tirou aquele que mandava nele. É tipo como se fosse um cachorrinho. O corpo é o cachorro, você é o dono do corpo, do cachorro. E aí você tem um senhor que ele não tem poder sobre o cachorro, mas ele tem poder sobre você. Então ele manda, você fala para o cachorro, morde. E aí o cachorro morde. É isso. Só que o que Deus fez foi tirar você e colocar Cristo. Então Cristo agora vai reeducar o cachorro. Vai falar cachorro, agora não é mais assim. E o cachorro está acostumado a morder, porque ele tinha outra natureza. Agora ele tem uma nova natureza. Então ele vai ter que ser trabalhado. Ele vai ter que ser cuidado. E isso é Deus que vai fazer em você e em mim. Para que o corpo do pecado seja desfeito, ele seja desempregado, não tenha mais função. Não tem velho homem, não tem ninguém habitando lá, está desempregado, fantoche. Sem a mãozinha lá do homem, fantoche sem a mãozinha falando. Aí Deus falou: não, eu tenho que ocupar esse espaço aí. Vou dar a minha vida vai habitar eles. E agora é ela que comanda, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Não, eu morri, Cristo é minha vida e agora é assim que é. Como que é Cristo? É assim: Senhor, eu não tenho condições. Isso, meu filho, você morreu. Aí a tua curiosidade fala: é verdade, Senhor, eu morri. É verdade, eu morri. Morri contigo e essa morte é valiosa porque eu não quis morrer, não. Mas o Senhor me matou. Foi o Senhor que quis, porque o único jeito dele salvar a gente era esse, para nós sermos livres do pecado. Livres. Aí vocês estão com os olhinhos assim. Meditem nisso, gente. Meditem nisso. Isso é vida. A única forma de vocês desfrutarem da vida de Cristo é morrendo para o pecado, morrendo para você mesmo, tomando a sua cruz diariamente. Outra coisa, vamos lá? Na cruz, Deus nos incluiu na morte de Jesus. Ele crucificou o mundo para mim e eu para o mundo. Olha que coisa maravilhosa, gente. O mundão quer te tragar de qualquer jeito. Só que Deus, por meio da morte na cruz crucificou o mundo para você e crucificou você para o mundo. Isso quer dizer, o mundo morreu para você e você morreu para o mundo. Olha que maravilha. Você não precisa mais ceder ao mundo, porque você está morto. O mundo está morto para você e você está morto para o mundo. Vamos ler isso aqui? Gálatas 6,14. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só me glorio na cruz de Cristo. Por quê? Pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo morreu para mim e eu morri para o mundo por meio da morte de Cristo. Não é a sua morte, é por meio da morte dele. Não se coloca nesse meio como você é a boazona, no bonzão, que você vai dançar, vai pecar, vai cair, vai se borrachar todo. Não é por meio da sua morte, é por meio da morte de Cristo, da sua morte com Cristo. Eu trouxe uma tradução da nova tradução de linguagem de hoje, diz assim: mas eu me orgulharei somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo.
Por meio da cruz de Cristo, por meio da morte de Cristo, por meio da obra de Cristo. Não tem plano B. É morte e morte de cruz. Por meio da morte de Jesus na cruz, eu perdi a minha vida para Ele, para ganhar a vida dele. Lucas 17:33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Se você buscar pela sua própria força salvar a sua vida, você vai perder a vida eterna, vai perder a sua vida. Aí eu pergunto para você, você já perdeu a sua vida para Jesus? Que você vai perder de qualquer jeito. Não é melhor perder para Jesus? Eu já perdi a minha vida para Jesus, eu já perdi, a minha vida perdi. Agora a minha vida não é mais a minha, é a vida dele. Porque qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Você quer ser salvo? Olha, eu quero. Perde a vida para Jesus. Assume que você morreu com Ele. Assume que a morte dele foi a sua morte. Toma essa cruz diariamente. Quando você for tentado, diga: eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para mim mesmo. Eu fui vencido naquela cruz por Jesus Cristo. Eu fui vencido por Deus. O amor dele me venceu, acabou. Eu não tenho mais vontade. Embora eu tenha vontade, eu sinta, é terrível. Eu não quero, eu deixo essa vontade. Eu nego, eu desisto dos meus próprios interesses diariamente. Eu tomo a minha morte com Cristo, porque é ela que me salva diariamente do mundo, de mim mesmo, do pecado e de todas as coisas. E deixo a vida de Deus fluir. Porque senão a vida de Deus não vai fluir em você, meu irmão. Fruto do Espírito vai passar longe de você. Porque fruto do Espírito é do Espírito. Se o Espírito não está reinando em você, esquece. Se não é a vida de Cristo, é a sua, esquece. E qualquer que perder, salva-la. Se você perder a sua vida para Jesus, essa sua vida é a sua vontade, é o seu desejo de fazer as coisas do seu jeito, sem Deus. Você vai salvar a sua vida. Se você perder ela, você vai perder ela. Não, eu não. Da minha vida eu não abro mão. Vai dançar. Não tem plano B. Continuando. Agora, pela fé, reconheço a minha morte com Cristo e que Cristo é a minha vida. Agora, pela fé, reconheço a minha morte com Cristo e que Cristo é a minha vida. Gálatas 2:20, quem sabe? O que está escrito em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, lógico, eu morri, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é vida de gente crucificada que toma a cruz. Mas isso é experiência, não é texto para ficar. Não, é vida. A vida do cara é essa. Paulo falou isso, porque a vida dele é. Quer nem saber. Não vem, ele falava assim: ninguém me inquiete, não vem embaçar na minha. Ele falava, era isso. Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe quando furou o cravo da mão dele? Furou a minha, porque eu morri com ele. Sabe os vergão que ficou nele? Aqueles vergão está em mim, porque eu estava lá, eu morri com ele. Ele me matou lá, era para mim aqueles vergão. Ele me substituiu, é para mim. Eu morri. Não vem passar na minha, porque eu trago as marcas do Senhor Jesus no meu corpo. Eu sou um crucificado, eu morri. Agora Cristo é a minha vida. É isso. É isso. A cruz é diária. Devemos levá-la diariamente.
2 Coríntios 4, 10 e 11. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Trazendo sempre no corpo, por onde eu for, a minha cruz. É o morrer de Jesus, porque no morrer de Jesus está a minha morte com Ele. O meu fim. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está se entregando e está dizendo assim: eu assumo a sua obra e o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. E isto quer dizer que o Senhor é a minha vida hoje. Eu morri. Acabou. Acabou. Mas a gente quer um plano B. Não tem plano B, irmãos. Se não é assim, não é filho, é bastardo. É bastardo. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de quem? A vida de Jesus. A vida que você vê nos evangelhos, nas escrituras, o fruto do Espírito que você vê, é a vida dele se manifestando em você. Quando você sai de cena. Sai de cena. Seja sal da terra, luz do mundo, esteja misturado. Não apareça. É Cristo que deve aparecer. Se manifeste em nossos corpos. A sua vida, o seu fruto, o que você fizer, vai ser por meio da vida de Cristo, não é mais por meio da sua vida. Pois nós que vivemos, nós não vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. É por isso que tomamos a nossa cruz. Por amor a Jesus. Porque para quem conhece essa cruz e crê nessa cruz, crê nessa obra de Jesus mesmo, ele não quer mais nada da vida. Ele fala que não tem saída para ele. A saída dele é morrer e continuar carregando essa morte, porque o mundo vai sempre te tentar, vai sempre mostrar para você que o mundo não foi crucificado para você, que você não morreu, que o seu velho homem não foi crucificado, por isso o pecado ainda pode reinar em você. Quer dizer, então você tem que carregar essa cruz diariamente, para que também a vida de Jesus se manifeste na sua carne mortal, no seu corpo. Não tem plano B. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, desista dos seus próprios interesses, tome cada dia a sua cruz, leve o morrer de Jesus diariamente no seu viver, no seu corpo, por onde você vai. E depois, seja guiado pelo Espírito. Siga-me. É isso. Sem isso, não dá para ter a verdadeira adoração. Não dá para adorar o Pai em espírito e verdade, porque não é filho, é bastardo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós tomemos diariamente a nossa cruz. Vivamos essa vida que Ele tem para nós. Agora a gente pode ficar pleiteando: ah, Senhor, eu não quero. Tá bom. Ele falou: se alguém quer. Ah, mas agora eu entreguei minha vida para Jesus, mas é tão difícil. Não é difícil, é só você se entregar à morte. Se entrega que você não tem condições de viver a vida cristã. Porque a vida cristã é a vida de Cristo. E só Cristo pode viver em você. Fazer você desfrutar dessa vida. Quando Ele vem habitar você. Pelo Espírito Santo que te foi dado gratuitamente. Amém? Glória a Deus. Que assim seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.